aquilo que precisamos ouvir da parte de Deus. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém? Podeis tomar assento. Apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: olha, não quero que ignoreis que os nossos pais, e ele está falando dos pais, dos antepassados, que saíram lá do Egito, quando Deus tirou o seu povo do Egito, e ele está trazendo a memória. Não quero que vocês ignorem que todos eles estiveram debaixo de uma mesma proteção, estiveram debaixo das nuvens, todos passaram pelo mar, todos eles viram o milagre do mar se abrindo, e eles podendo passar em seco pelo mar. Então não quero que vocês ignorem isso, mas que venham trazer a memória, e tudo isso que eu estou escrevendo sobre eles, é uma lição, é uma sombra, são figuras, para que nós não venhamos cair no mesmo engano que eles caíram, não venhamos ir pelo mesmo caminho que eles foram e pereceram no deserto. Eles provaram os maiores milagres. Muitas vezes nós pensamos: eu preciso ver um milagre. Milagre é muito bom, e é bom de se ver milagre, porque o milagre, ele traz testemunhos. Deus fez isso, Deus agiu. Mas o milagre em si, ele não muda uma vida, se a pessoa não crer e mudar a sua maneira de ser, ou a sua maneira de se relacionar com Deus. Apenas o milagre, a pessoa recebe um milagre, e Deus é misericordioso, Deus responde orações. Quando a pessoa pede, Deus intervém e muda uma história, mas não é porque recebeu um milagre que a vida mudou. Ele está dizendo exatamente isso para o povo que saiu lá do Egito, os nossos pais. Eu não quero que vocês ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Ele traz a lembrança que quando o povo ia pelo deserto, e eles não eram queimados pelo sol, pelo calor, porque Deus enviou uma nuvem, era um milagre. Uma nuvem acompanhando o povo durante todo o trajeto, para que o sol não os incomodasse. E ele diz: eu não quero que vocês ignorem isso. Todos eles estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos viram o milagre de Deus, viram como Deus cuida do seu povo, como Deus abençoa o seu povo, como Deus cuida dos mínimos detalhes com o seu povo. E eles provaram os maiores milagres. E o mesmo ocorre conosco hoje. Nós temos visto os milagres de Deus, pedimos, Deus responde com oração, Deus intervém, Deus muda a situação. Mas muitas vezes nós agimos como o povo que foi escolhido e que foi tirado lá do deserto. Acaba de ver um milagre e se esquece de Deus. Recebe um milagre e se esquece de Deus, e busca outros caminhos.
Então, o que aconteceu com o povo de Deus? Por que eles se perderam? Essa tem que ser a nossa pergunta. O apóstolo Paulo está escrevendo: todos eles viram o milagre, todos eles beberam da mesma água, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Essas coisas estão aos nossos olhos como uma figura. Temos que olhar para eles, para não errar da mesma maneira como eles erraram. E a pergunta que nós temos que nos trazer é: qual foi o problema deles? Onde eles se perderam? Por que se perderam? Ao ver tantos milagres, ao ver Deus operando, e mesmo assim, eles se perderam no caminho, eles cobiçaram coisas más, e deixaram de seguir a Deus. Uma palavra é crise no meio do caminho. Sabe o que derrota um ser humano? A crise. Não saber lidar com um dia difícil. Não saber lidar com as coisas que se levantam. E a pior crise é a crise de identidade, quando nós não sabemos quem somos no reino de Deus. Não ter entendimento do chamado de Deus na nossa vida, o porquê Deus nos separou, o porquê Deus nos levantou. E o povo de Deus, ele se perde no caminho. Paulo descreve aqui que eles foram desprezados, eles desprezaram Deus e ficaram prostrados no deserto, porque eles cobiçaram as coisas más. Então a crise de identidade é o aspecto mais importante do indivíduo. Saber quem eu sou. Saber quem eu sou. As crises de identidade se referem a um momento de mudança. Pode ser marcada pela própria pessoa ou por uma circunstância externa. A pessoa, às vezes, do nada, ela começa a ter uma crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui. Ou pode ser por algo externo. Nós estamos enfrentando um tempo difícil, né? Por que estamos entrando em oração, orando pela nação? Porque a nação está passando um momento de turbulência, um momento de que nós não entendemos o que vai acontecer. Nós só estamos numa expectativa. Então temos que orar, pedir a Deus direcionamento. Como vamos continuar em tudo isso? Como vamos caminhar com tudo isso? Então há duas realidades em conflito: espiritual e física. Somos afetados na física, no físico, no dia a dia, e somos afetados também no espiritual. Estamos vendo um grande ataque espiritual contra a nação. Estamos percebendo que há uma atmosfera espiritual atacando a nação. Como começou com o povo de Israel? Como começou? Porque eles entraram nessa crise de identidade. Eles saíram do Egito, viram os milagres, e cada milagre que acontecia, eles deveriam crescer cada dia mais e pensar: Deus está conosco. Olha, Deus abriu o mar. O exército de Faraó ficaram todos no mar. E nós passamos, Deus está cuidando de nós. Mas eles começam a ter uma crise ali de identidade, e eles não sabem quem eles são, e eles começam a duvidar de tudo aquilo que Deus tinha prometido a eles, que Deus tinha levantado eles para conquistar. A promessa era: vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês a uma terra maravilhosa. Uma terra que tem leite, tem mel. E chegando próximo, eles fazem ali uma comitiva e diz: vamos ver a terra, ver como que é a terra, olhar, espiar a terra. E quando eles entram para ver essa terra, abra a tua Bíblia em Números capítulo 13, versículo de número 23, diz assim:
Depois foram até o vale de Ecol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. Chamaram aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra no fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Eles trouxeram ali o resultado daquela caravana que tinha ido àquela terra. Eles trouxeram um cacho de uva que precisava 2 homens para carregar. E eles vêm com a boa notícia: a terra é realmente como Deus tem falado. Tem leite, tem mel, os frutos são maravilhosos. O que Deus vai nos dar é algo grande. Mas ali começou a crise de identidade. Ali começou a crise entrar no coração daqueles espias. Eles viram, constataram que era verdade o que Deus tinha prometido. Sabe, muitas vezes nós sabemos que Deus tem prometido, e tudo que Ele tem prometido ou aconteceu ou vai acontecer, mas nós ficamos em dúvida. E nessa dúvida, o inimigo, ele começa a entrar. Como que o inimigo opera? Na dúvida. A fé, ela vence a dúvida. A fé tem que vencer a dúvida. Então eles constataram que tudo aquilo era verídico, que realmente a terra era boa, e que as promessas de Deus eram realidade. Mas eles ali então começam a dizer àquelas pessoas que esperavam a volta daqueles homens, eles começam a trazer um porém. Sabe, eu digo que há uma palavra muito dura, porém. Essa palavra traz sempre uma expectativa que algo pode não dar certo. E eles dizem: porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha que conflito que eles entraram. Eles tinham vencido o maior império, que era o Egito. Era o maior império. E agora se deparam com um povo que eles dizem: eles são maiores do que nós. Isso é a crise. Uma crise de identidade. Quando nós não sabemos quem nós somos. Quando nós não sabemos que o Deus que está conosco é maior do que eles. Aí começa a dúvida em nosso coração. Porém, será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode mudar essa história? Será que Deus vai abençoar? Ah, mas eles são muito fortes. Então começa uma dúvida em nosso coração. E esse povo, então ali eles recebem a notícia desses mensageiros que lá foram, e começam a trazer então uma palavra de derrota, dizendo: porém, olha, a terra é exatamente como Deus escreveu. Não há nada diferente daquilo que Deus falou que era. Porém, existe algo que nós não vamos vencer. Eles lá são mais fortes do que nós. E em versículo 32 diz: infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. A palavra do Senhor diz assim em Provérbios: como você se vê, assim você é.
Como você tem se visto? Esse povo foi lá e disse: nós somos como gafanhotos para eles. Aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. E para eles também. Primeiro, eles ministraram para eles: nós somos como gafanhotos. Nós não temos força para vencê-los. Nós não podemos vencer essa batalha. Nós não podemos vencer essa guerra. A crise de identidade, ela começa em nosso coração, quando nós começamos a ministrar para nós mesmos: eu não posso, isso não é para mim, eu não consigo, eu me vejo pequeno, eu não tenho forças. Primeiro você entra numa crise, para depois você valorizar o inimigo. Sabe que primeiro nós nos derrotamos. O inimigo nunca nos vence até nós declararmos derrota. O inimigo, ele não nos vence até que nós venhamos declarar a derrota. Enquanto eu crer, enquanto eu ministrar no meu coração, eu sou mais do que vencedor em Deus que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Eu posso vencer essa situação? Posso. Eu posso sair dessa situação? Posso. Então aí vem a fé. Mas quando você começa a ministrar a si mesmo que já está numa derrota, o mal entra e não há quem possa mudar. Então, uma visão distorcida da realidade. Eles começam a ter uma visão distorcida da realidade. Vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também éramos aos seus olhos. Primeiro eles se veem como um gafanhoto. E depois eles dizem que o inimigo está vendo eles como um gafanhoto. Então é uma distorção da realidade. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem poderá nos derrotar? Que mal gera em nosso dia a dia essa crise? Precisamos nos atentar para os sintomas. Como é que começa? Quais são os sintomas? Quais são os resultados? No capítulo 14 começa então a trazer os sintomas. Então toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Medo, paura. Quando nós não temos fé, o que entra no nosso coração? O medo. A paura vai tomando conta do nosso coração. Então o povo começa a chorar. O povo ouve aquelas palavras e não vê saída. Entra o desespero, entra o choro. E quando nós não vemos saída, há um segundo sintoma que começa a se apresentar. Todos os filhos de Israel murmuraram. A murmuração é o segundo ponto que entra. Nós começamos a murmurar. Murmurar contra a vida, murmurar contra o governo, murmurar contra a igreja, murmurar contra Deus. Começa uma murmuração. Quando você perceber que está murmurando, é um sintoma. Você começa a se desesperar de choro. O medo entrou em teu coração. Olhe para esses sintomas que está tomando conta de você. Olhe para isso. Terceiro ponto que vai acontecer: se voltar contra Deus. Eles começam agora a se voltar contra Deus. Versículo de número 13 do capítulo 14 diz: e disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Olha, os egípcios que foram derrotados, eles vão se levantar de novo. Eles virão novamente contra o povo. E Deus que tinha dado a vitória, vai perder toda a honra e toda a glória. Tudo aquilo que você já conquistou até hoje. Ainda hoje pela manhã ministrava sobre pensamento. E o apóstolo Paulo ensina o quê? Alegria,
oração, súplica e ações de graça. Algo muito importante na nossa vida: ações de graça. Sabe como derrotamos o inimigo? Quando nós começamos a agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quando nós começamos a louvar a Deus, o inimigo é envergonhado, porque nós estamos trazendo a memória que Deus nos guardou, e o mesmo Deus que nos guardou até hoje, vai continuar nos guardando. Então, traz uma preocupação para Moisés, e disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir esse povo do meio deles. Moisés não está dizendo: olha, nós somos fortes, nós saímos lá do Egito. Moisés está dizendo: o Senhor nos tirou lá do Egito, mas agora o povo chorando, o povo murmurando, o povo está se voltando contra Deus. Quando é que nos voltamos contra Deus? Quando não reconhecemos as ações de Deus na nossa vida. Como é que vencemos as crises? Nos lembrando daquilo que nós já vencemos, e ministrando ao nosso coração: eu já venci coisas piores, e vou vencer essa também. Já passei por situações piores, e vou vencer essa. Deus está comigo, Deus é minha força. Então começa uma rebeldia no povo. E a rebeldia, tudo isso, vai introduzindo o quê? Apostasia. Voltar ao Egito. No versículo de número 13 do capítulo 14, ele diz assim: porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Não seria melhor voltar ao Egito? Eu já encontrei pessoas que tinham prosperado na vida, e por um momento de crise, ela começa a dizer: era melhor quando eu não tinha nada. Era melhor quando, sabe, eu não tinha tanto problema, não tinha nada. Mas Deus te prosperou, Deus fez você avançar, e você agora, pelo medo, você está abrindo mão das bênçãos de Deus. Então, a rebeldia, a apostasia. O que é apostasia? É se afastar de Deus, se afastar da fé. Quantas pessoas estão abrindo mão da fé e vamos voltar ao Egito, vamos voltar ao passado, sabe? É muita luta, é muitas guerras para conquistar, mas nós temos que entender que cada avanço que nós temos um novo desafio. Um novo desafio. Se Deus está permitindo você chegar ao dia de hoje, é porque Ele está te dando um novo desafio. Deus não está te dando um desafio para te envergonhar, Ele está te dando um desafio para te exaltar. O gigante, ele sempre é um desafio para nós. Está falando de gigantes, e um dos grandes desafios para o povo de Israel nos dias de Davi foi o gigante Golias. Todos estavam com medo, todos amedrontados, todos fugindo do gigante. E o gigante, ele não atacava. Muitas vezes o gigante, ele não nos ataca, porque ele sabe que Deus nos guarda, mas ele fica de longe. É uma guerra psicológica. Sabe que muitas vezes nós queremos desistir no meio de uma guerra psicológica? Não foi nem o inimigo que chegou, só está chegando a sua palavra, e nós nos amedrontamos. Contra o povo de Israel nos dias de Davi, era uma guerra psicológica. Diz que Golias, ele se levantava pela manhã, ele ia na divisa, estava um exército de um lado, um exército do outro, e ali ele lançava umas palavras de desafio. Olha, se houver algum homem aí, venha guerrear comigo. Vocês não são nada, vocês são fracos. E diz que ele voltava para a sua tenda, ia descansar, e à tarde ele voltava novamente.
E o povo de Israel amedrontado. Muitas vezes nós estamos amedrontados só pela ameaça do inimigo. Não é um ataque, é uma ameaça. E nós temos que fazer o inimigo calar a boca. Como que Davi, ele venceu? A palavra de Davi, a confiança faz a diferença. Quando você está sendo atentado, quando você está sendo importunado por uma voz, você precisa fazer aquela voz calar. O inimigo usa uma voz. Você não vai vencer, você não vai conseguir, não, você não dá certo. E nós temos que fazer essa voz calar. Davi, ele fez essa voz calar. Ele diz: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Deus é por nós. Deus, e ele diz ao inimigo: hoje Deus te entregará em minhas mãos, e eu vou cortar a sua cabeça. Eu vou tirar o seu domínio. O que significa cortar a cabeça? Eu vou tirar a sua autoridade. É algo que nós temos que fazer. Há uma afronta satânica, há uma afronta que o inimigo, ele não pode chegar perto de nós, porque ao nosso redor estão os anjos, mas ao derredor está o inimigo, e é de lá que ele fica nos afrontando. Ele não chega perto, porque os anjos do Senhor estão nos guardando. Então ele usa palavras, e se nós aceitarmos as suas palavras, o povo de Israel, eles aceitaram uma palavra de derrota. Eles olharam e confirmaram: olha, a terra é boa, é como Deus tem falado, basta agora nós entrarmos e conquistarmos. Mas alguém chegou, usado pelo inimigo, e disse: nós não podemos, porque eles são mais fortes do que nós. Uma palavra de derrota. Uma palavra de derrota nos faz voltar atrás. Uma palavra de derrota nos faz desanimar. Uma palavra de derrota nos faz abrir mão da bênção. Tudo porque aceitamos uma palavra. Não é nem o inimigo que tocou em você. Muitas vezes nós pensamos que é o inimigo que... o inimigo entrou na minha casa. Não, é só uma mensagem maligna. Só uma mensagem maligna. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele disse: olha, eu não ouço mais jornal. Eu não quero mais saber dessas notícias. Eu trabalho, eu saio de manhã, trabalho. Eu disse: sabe, é a melhor coisa mesmo. Porque a gente recebe tanta influência, que você vai abaixando, você vai se encurvando. O inimigo vai vencendo você nas palavras, na afronta. Não aceite afronta. Não aceite afronta. Gosto muito, a mãe de Thomas Edison, quando ela recebe um bilhete do seu filho que estava na escola, e ela lê aquele bilhete e ela chora, e o filho ao lado, Thomas Edison, criança, e pergunta: mãe, o que eles escreveram na escola? E ela disse que você é um gênio. E que a escola não está preparada para cuidar de você. E eu vou ter que te ensinar na nossa própria casa. Você não vai poder ir mais à escola, porque você é um gênio e a escola não está preparada para cuidar de você. Passado muitos anos, a mãe de Thomas Edison morre, e ele vai nos pertences dela e encontra o mesmo bilhete. E o bilhete era: o seu filho é problemático e nós não podemos dar aula para ele. Ali ele entendeu que a palavra da mãe mudou a história dele. A mãe poderia repetir aquilo que o bilhete dizia, mas ela não aceitou. Não aceite palavras contrárias. Deus está conosco. E ele se torna um gênio realmente. Porque a mãe não aceitou dizer que o seu filho era um problema. Não aceite falar dos seus filhos. Os seus filhos são bênção de Deus. Lance palavras proféticas sobre eles.
Não aceite falar mal do nosso país. O nosso país é uma bênção. O nosso país é maravilhoso. Quem conhece outros países sabe o que é a bênção desse país. Ainda hoje pela manhã eu disse que o presidente, ao ir a Israel, eu já tive a oportunidade, e exatamente isso ele disse: olhei para Israel e vi o que eles não têm e o que eles são. E olhei para o Brasil e vi o que o Brasil tem e nós não somos. Algo precisa ser mudado, mas só muda se a nossa mentalidade mudar. Cura de pensamentos, cura, ministração. Nós não podemos aceitar que o nosso país é terceiro mundo. Não podemos aceitar que o nosso país ele vai viver em desgraça. Não. Nós temos o país que tem uma promessa. E qual é a promessa desse país? Será o celeiro para o mundo. Não é de hoje. Eu era criança, ouvi os pastores dizendo isso. O Brasil é o celeiro do mundo. Eles nem sabiam que seria isso talvez, mas era uma palavra profética. Era Deus falando ao coração deles, dizendo: o Brasil vai alimentar o mundo. Quem já ouviu falar isso? É uma palavra profética sobre a nação. Então, a palavra, muitas vezes ela nos derrota. Nós não entendemos, muitas vezes, o que o mundo olha para nós e vê o que nós não vemos. Nós olhamos para o nosso país e pensamos: é o pior país, olha, eu queria mudar daqui. As pessoas vêm para cá e perguntam: por quê? Esse país é abençoado, esse país é próspero, gostaria de morar aqui. Mas nós pensamos que aqui é o pior país. Estamos fazendo uma guerra, entrando numa guerra política, quando nós temos que começar a orar pelo país e pedir para que Deus levante homens de caráter para governar a nossa nação. E não é política, eu não estou falando sobre política, estou falando de promessas para o nosso país. Abra a tua Bíblia em Josué capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim a palavra. Ali, quando Josué entra em Jericó, e ali tem uma mulher que recebe os espias, e então ela vai dar um testemunho sobre quem é o povo de Israel. Ali está Raabe, versículo 9 diz: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito. Às vezes nós não sabemos quem nós somos, mas o povo lá fora sabe. Por que o inimigo está vencendo? Porque a igreja está dormindo, não sabe quem ela é. A igreja muitas vezes ela parece um elefante que foi acostumado desde pequeno a ser amarrado num barbante. E ele cresce e apenas um barbante segura um animal de toneladas, porque ele foi acostumado. Ele está ali preso. Muitas vezes nós que servimos a Deus estamos presos. Nós não sabemos o nosso potencial. Se a igreja ora, se a igreja determina, se a igreja crê, se a mãe abençoa os seus filhos, se você ora pelos seus negócios, você não sabe a força espiritual que está em você. Por isso muitas vezes nós estamos cabisbaixo, nós estamos tristes, angustiados, porque estamos dando crédito ao nosso medo, à nossa angústia, e não sabemos quem somos nós no mundo espiritual. Nós somos um poder. A oração, a fé, ela remove montanhas. Então aquilo que nós falamos, como nós falamos, nós precisamos prestar atenção no que nós estamos falando. Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz assim: e te deixaste enredar
pelas próprias palavras, e te prendestes nas palavras da tua boca. Às vezes estamos presos pelas nossas próprias palavras. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Os teus lábios influenciam a sua caminhada. Preste atenção no que você está falando, preste atenção como você está falando. Não aceite derrota, não. Você está numa batalha, você está numa luta, mas nós somos mais do que vencedores. Não temas, Deus está contigo. Vá à frente, não desista, não volte atrás. Então a palavra vinha para eles, e eles não queriam direcionamento. Eles preferem um líder que viesse satisfazer os seus anseios. Eles não queriam nem Moisés como líder. Eles queriam um líder que levantasse e falasse para eles: realmente vamos voltar para o Egito, vamos pedir para que eles nos escravizem de novo. Quantas vezes estamos pedindo para sermos escravos de novo? Quantas vezes estamos pedindo para que sejamos governados por pessoas que vão colocar cabrestos em nós? Quantas vezes estamos pedindo para que alguém venha nos governar, ao invés de pedirmos liberdade, de poder produzir, de poder cultuar a Deus? Nós estamos pedindo: olha, é melhor assim mesmo, é melhor que alguém nos dirija, é melhor que alguém controle todas as nossas coisas. Ouça o que Deus tem para você, não ouça o que o seu inimigo está ministrando para você. Não ouça aquilo que o inimigo ele tem falado para você. Não aceite as palavras do inimigo. O povo murmurador, ele pereceu no deserto. Ele não entrou na terra prometida. Ele não avançou. Ele não conquistou por causa da murmuração. A murmuração nos faz perecer no deserto. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 29, diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós somos a imagem de Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo em nós. Ele nos predestinou, Ele nos chamou e Ele nos predestinou. Para o quê? Para a derrota? Não, para a vitória. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Versículo de número 37, no capítulo 8, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, a palavra não diz em algumas coisas, em todas essas coisas, na área financeira, na área emocional, na área sentimental, na saúde, você é mais do que vencedor. Não pare onde o inimigo quis te parar. Levante a cabeça, você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Você crê nessa palavra? Diga: eu tomo posse desta palavra. Eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar lamentando, porque há uma promessa: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Cristo nos amou. Nele nós somos mais que vencedores. Se coloque em pé, fale com Deus nessa noite. Se o inimigo vem levantando contra a tua casa, contra a tua família, não temas. Não repita as palavras que ele tem ministrado para você ministrar.
Não ouça a palavra do inimigo. O exército de Israel estava amedrontado, porque quando Golias chegava e dava as palavras, voltava para a sua tenda, o exército ficava ali conversando entre si: quem vai enfrentá-lo? Ele é um gigante, ele é grande, ele vai nos destruir. Até que chegou o pequeno Davi e disse: quem é esse incircunciso que está falando contra o povo de Deus? Quem é? Pergunte quem é o inimigo que está se levantando contra a tua casa, contra a tua família. Quem é ele? O que ele pode fazer contra a tua casa, contra a tua família? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Não aceite nenhuma palavra de derrota. Não aceite nenhuma palavra que venha te amedrontar. Você vai vencer. Tome posse da palavra. Se aliancie a Deus. Faça uma aliança com Deus e tome posse da bênção. Senhor meu Pai, estamos aqui reunidos nessa noite em Teu nome, Pai. Senhor, sabemos que o inimigo tem se levantado com fúria. É um tempo que o inimigo, Senhor, tem esbravejado. O inimigo tem dado as suas palavras contrárias. Mas, Senhor, nós somos mais do que vencedores. Em Ti nós confiamos. Senhor, em Teu nome, eu abençoo todas as famílias que estão aqui esta noite, Pai. Eu dou a elas, em Teu nome, a bênção da paz, a bênção da alegria, a bênção da saúde e a bênção da prosperidade, em nome de Jesus. Amém